Resolução de questões, questão de número 41 sobre pontuação hoje, galera, da Cens Gran Rio. Vocês dão um pause, resolvem e voltam pra gente corrigir. Pause. Pois bem, vamos corrigir. Tem o texto, ele coloca ali: será árduo garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais. Em negrito ele pergunta, né, na frase em destaque, que é essa aqui, as vírgulas são utilizadas para. Ele quer saber por que existem aquelas vírgulas e para que essas vírgulas são usadas. O texto é só por ter um texto, né, daí os concursos eles dão os textos, vão pedindo vocês ali na parte. A parte interessante é essa aqui, tá? Será árduo garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais. Vamos lá, galera. Existe o que nós chamamos dentro da pontuação de a pontuação dentro das orações, tá? O que é a pontuação dentro das orações? É a pontuação entre os termos da oração. Temos essenciais, temos integrantes, temos acessórios, e aí temos sujeito e predicado, temos o objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, nos termos acessórios temos adjuntos adverbiais e assim por diante, pessoal. Vocês devem saber os termos da oração para poder pontuar corretamente um texto. Por isso que a gente estuda análise sintática interna, que tem a ver com os termos da oração, ou do período simples, né? Onde estudamos os termos da oração. E existe a pontuação entre as orações, que no caso seria o estudo das orações, né? Saber aí identificar as orações para saber pontuar. É a análise sintática do período externo ou análise sintática do período composto. Por isso que a gente estuda tudo isso, galera, para saber pontuar, senão a gente não vai aprender a pontuar nunca, tá? Então existe a pontuação dentro das orações. Vamos falar aqui, pessoal, de ordem direta, a ordem básica de qualquer estrutura da língua portuguesa. Ou seja, eu tenho aqui uma frase, uma oração. Paulo chutou a bola na vidraça. Essa frase tem um sujeito, tem um verbo, tem um complemento do verbo e tem um adjunto adverbial, que é a estrutura básica da língua portuguesa. Em geral, na língua portuguesa, as orações terão sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. Tá? Ou então só sujeito e verbo, ou então só sujeito, verbo e complemento do verbo, ou então só sujeito, verbo, complemento do verbo, já falei tudo, né? Enfim, vai ter essa estrutura aí, qualquer oração da língua portuguesa, tá? Ou um ou outro, não existe outro termo, não existe um termo 5, por exemplo, tá? Então aí, Paulo é o sujeito, chutou é o verbo, a bola, complemento do verbo e na vidraça o adjunto adverbial. Paulo, sujeito, verbo. Aí eu tenho que saber que tipo de verbo é esse. Se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é transitivo direto e indireto, se é verbo de ligação ou se é verbo intransitivo. Eu devo saber que tipo de verbo é esse. Também devo saber que tipo de sujeito é aquele ali para pontuar, tá? Porque dependendo do que seja esse verbo aqui, vai ser isso aqui. Se for um verbo transitivo direto, isso aqui vai ser um complemento do verbo objeto direto. Se for um verbo transitivo indireto, isso aqui vai ser um complemento do verbo, né, objeto indireto. Se for um verbo de ligação, eu teria aqui um predicativo do sujeito. Se for um verbo intransitivo, eu teria aqui o que? Ou nada, ou um adjunto adverbial, porque ele não transita, ele não tem complemento, ou ele pula para cá, ou não tem nada. Então é muito importante isso, galera, tá? Agora aqui, ó, é bom gravar que o termo 1 é o sujeito, o termo 2 é o verbo, o termo 3 é o complemento do verbo, nesse caso o complemento do verbo se refere ao objeto direto, objeto indireto, ou objeto direto e indireto, né, pessoal? E pode ser também um predicativo, que não é exatamente um complemento do verbo, ele é um predicativo, uma característica do sujeito, né? Mas a gente pode dizer que o predicativo do sujeito fica aqui no termo 3. E o termo 4, que é o adjunto adverbial. Agora, pessoal, acontece que as orações não são tão simples assim, mas é bom gravar primeiro essa simplicidade, para depois ir para a complexidade. Eu posso ter aqui, pessoal, né, no sujeito, aqui é só Paulo, mas eu posso ter 2, 3 núcleos aqui, é o sujeito composto, e aí eu vou referir a um para cada núcleo, como está aqui, ó, Paulo e Maria. O que eu tenho aqui? É um sujeito só, mas a gente conta os núcleos, porque isso se refere ao sujeito,
Tudo comum, está dentro do sujeito. O verbo jogar vai ser nosso termo 2. E a bola, que no caso verbo transitivo direto, isso aqui, ó, o que eu tenho aqui? A bola, o tênis e o apito. Olha que legal, não é um complemento só como a bola. Agora eu tenho 3 complementos. E os 3 são de número 3, porque é objeto direto e objeto direto. E aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho 2. Hoje, que é a adjunta adverbial de tempo, e na vidraça, que é a adjunta adverbial de lugar. Então eu tenho 2 termos 4 aqui, mas eu tenho sempre 1, 2, 3, 4, que são os números que estão ali. Então isso é importante vocês saberem, galera. A gente tem que saber disso, tá? Deixa eu ver o que eu ia falar aqui que eu me esqueci. Não, tá. Agora nós temos a estrutura que vocês viram aqui, né? E aconteceu uma coisa muito estranha, que vocês viram que ficou tudo junto isso aqui. Ah, professor, não tem vírgula em lugar nenhum aí? Claro que tem. E aí é que está jogado. Entre o sujeito e o verbo, a gente sabe que não pode existir vírgula. A vírgula não separa o sujeito do predicado. Mas entre o seu sujeito e o seu verbo, não pode existir vírgula. Agora, entre o complemento do verbo, entre o verbo e o seu complemento, também não pode existir vírgula, tá? Entre o verbo e o seu complemento, que é o objeto, não pode existir vírgula. Agora, o complemento dele aqui, pessoal, é a bola. Só que daí, o que eu faço? Eu sigo falando elementos de mesma função sintática, objeto direto e objeto direto. Neste caso, eu devo separar. A vírgula separa termos de mesma função sintática, objeto direto e objeto direto, tá? E aqui eu também tenho 2 termos de mesma função sintática. Hoje é adjunta adverbial, na vidraça é adjunta adverbial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar com a vírgula. E ali separa com a vírgula também, porque eu estou separando termos de mesma função sintática. Aqui não precisa, porque ele está na ordem direta dele. Quando está na ordem direta, eu não preciso colocar a vírgula ali. Mas aqui eu tenho 2, 4. E aqui eu tenho 2, 3. Aqui eu tenho uma... eu poderia colocar uma vírgula, mas tem um E, não precisa, né? Aqui também não vou colocar, porque eu já tenho um E, não vou colocar vírgula. Só que aqui eu me deparei com 2, 3. 2 complementos do verbo, 2 objetos diretos, então eu devo separar por vírgula. Aqui é a mesma coisa, eu devo separar por vírgula porque encontrei 2, 4, 2 adjuntos adverbiais. Ou seja, usa-se vírgula para isolar termos de mesma função sintática. A gente chama isso de enumeração. Por isso que é importante saber aí os termos da oração. Pois bem, o que eu tenho aqui, pessoal? Será árduo garimpar os números da família, amigos. Aí eu poderia colocar aqui uma vírgula. Poderia colocar um E aqui, pessoal. Mas ele colocou uma vírgula. E isso aqui, pessoal, é a pontuação dentro das orações na ordem indireta. Ele colocou essa frase na ordem indireta. Porque eu tenho a pontuação das orações na ordem direta. Prestem atenção que eu vou pegar só esse pedacinho aqui e vocês já vão entender o que aconteceu. Ó, comecei da ordem direta. Garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais, será árduo. Seria a continuação aqui. Ordem direta dessa oração. Mas o que vocês percebem aqui? Eu tenho uma vírgula aqui e uma vírgula aqui por quê? Da família, galera, se refere a números, são números da família. Amigos se refere a números de amigos. Contatos profissionais se refere a números também, pessoal. São contatos profissionais, são números de contatos profissionais, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? O que vocês acham que eu tenho? Vamos colocar na ordem direta, ó. Eu tenho 3 termos aqui. Vamos colocar aqui na ordem direta? Seria essa aqui, garimpar os números da família, dos amigos e dos contatos profissionais. Basicamente seria essa aqui a estrutura, né? E aí eu colocaria aqui, pessoal, o que? Aqui está na ordem direta, como a gente viu aqui. Galera, o que vocês acham que é da família, amigos e contatos profissionais? O que vale da família, dos amigos e dos contatos profissionais? Como está aqui, que seria a estrutura. Só que eles reduziram dessa forma aqui. Galera, eles não iam colocar um complemento verbal ali para vocês, que é muito fácil. Eles vão colocar aquilo que eles acham que é mais difícil. Eu tenho aqui, pessoal, casos de adjuntos adnominais de números. Ó, adjunto adnominal e adjunto adnominal
do nome números, que nesse caso funciona como nome, garimpar o quê? Os números, artigo lá, pessoal? Vamos dizer que aquilo é numeral. Se fosse, também tinha uma função substantiva. Mas eu tenho aqui 3 adjuntos adnominais da palavrinha números. E aí eu devo colocar essas vírgulas ali, galera. Com certeza. Ó, né? Aqui já viu que está na ordem indireta. E aqui eu tenho a pontuação dentro das orações da ordem direta, que ficaria como se fosse assim. Sendo que da família, dos amigos e dos contatos profissionais, eu tenho adjuntos adnominais de números. E a ordem direta está aí, ó, será árvore. Pois bem, essas vírgulas poderiam ser para isolar vocativo? Tem que saber o que é um vocativo, um chamamento. Né? Quando eu chamo alguma pessoa para uma conversa, eu interpelo a pessoa com quem eu quero conversar. Seria isso aqui, ó, vamos sair, ó, Maria. Tem alguém chamando alguém aqui? Não, então não é essa aqui. B, assinalar inversão. A inversão, pessoal, seria, né, tem ordem direta e ordem direta. A gente viu que o texto está na ordem indireta, mas eu coloquei na ordem direta. Não houve uma inversão destes termos aqui, pessoal. Não tem como colocar o da família, o dos amigos e dos contatos profissionais antes de números. Não houve inversão. Então essa também está errada, galera. Tamanho dessa flecha. Destacar a conjunção. O que é destacar a conjunção? Se eu tenho aqui um mas com uma conjunção adversativa, eu devo destacar essa conjunção e dizer aqui tem uma conjunção adversativa. Porque nas conjunções coordenativas deve aparecer a conjunção, a vírgula. Nas conjunções, né, coordenativas deve aparecer as vírgulas ali. Então destaquei a conjunção. A vírgula, isso seria destacar. Mas nem tem conjunção ali, pessoal. Não tinha como confundir. É para indicar elipse verbal? Não, pessoal. O que é indicar elipse verbal? É isso aqui, ó. Maria foi à festa. Aí eu coloco um ponto e vírgula. João, o que é isso aqui? Foi trabalhar. Eu não quero repetir o verbo. Eu quero fazer uma elipse do verbo ir. E coloco João, vírgula, trabalhar. Eu sei que aquela vírgula é foi. Não é isso aqui. Claro, pessoal, que é a letra D. Marcar enumeração. Tá aqui, ó, de adjuntos adnominais, não de complementos verbais, né? Que é mais fácil. É para marcar enumeração de adjuntos adnominais, como a gente viu. E aí, claro que a resposta correta é a letra D.